Bem, Tô nervoso. É um prazer te conhecer ao vivo. Eu uau. tô assim, Tô Depois sem da palavras. cirurgia, tô tô mais sem vaga. palavras, sei lá. Poxa, é real. É real. Essa plateia é linda. Parabéns. Uau, olha aí. Uma plateia bonita. É isso aí. Bem, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco essa noite. É muito importante para mim recebê-los, né, aqui na Arena Jovem. Tá falando alguma coisa? Eu quero um café. O que você quer? Eu já tenho meu aqui. Ela já tem água aqui. Ela já trouxe a dela de casa. Tá? Você pode deixar. Então é muito bom ter vocês aqui. Eu sei que nós vamos ter uma noite maravilhosa, né, que Deus vai falar muito. Né, é muito importante estarem aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, e passar um pouquinho das experiências que vocês têm nessa estrada já de vários anos, né, de missões e de tantas experiências em Deus. Então, a gente vai estar aqui conversando e é isso. Bem, vamos agradecer a Deus. Senhor, que privilégio estar aqui com o apresentador Paulo Júnior e com essa plateia. Eu estou nervoso, mas eu estou bem, Senhor. Obrigado. Abençoa esse dia e abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos à primeira pergunta, que é assim algo muito no meio, principalmente nos jovens e tal, que é na área de música, né? Nós somos muito musicais, né? A gente tem esse anseio de adorar o Senhor, de música. A gente assim é muito tocado por música. Então, assim, a pergunta é sobre música. Música secular, pode ouvir ou não? Rotula-se como coisas do mundo, aquilo que não faz parte do meio evangélico. Qual o significado disso? Já, meu amigo? Já começa a pancada já, pastor. Pelo amor de Deus. Já é logo para... Quer começar ou quer que... Tá Eu bem vou te enquadrado aí esse interromper negócio? quando precisar Aumenta o falar uma microfone coisa. da pastora aqui, por favor. Sonoplasta, por favor. Alô? Alô? Melhorou? Ok. Opa, baixa o meu. Ok, obrigado. Rapaz, já começou assim, esquentou o negócio, então vamos lá. Tá no fogo, então vamos nos queimar, vamos lá. É o seguinte, é pecado, você vai pro inferno. Não, calma. Gente, esse é um assunto, já preparando esse tipo de coisa, eu escrevi algo aqui, tá vendo? Eu já estava prevendo que essa era uma das perguntas. Porque em todo fórum que eu já participei, todas as vezes, inclusive na área de adoração, essa era uma pergunta. Primeiro, nós precisamos entender por que nós chamamos secular. Essa é a ideia. Acredito que todos aqui, bem, dependendo também, nós estamos diante de uma plateia jovem, que eu não sei se todos já tiveram uma experiência com o cristianismo. E chamo de secular tudo aquilo que não coopera com o que nós concordamos como evangélico. Tá? Tudo que não é evangélico nós chamamos de secular. Então, se você não trabalha na igreja, eu tenho um trabalho secular. A música é secular. Bem, eu vou explicar um pouco o que eu entendo sobre tudo isso. Primeiro, ou se não é secular, é música do mundo. Toda vez que eu penso sobre a questão de música do mundo, eu lembro das palavras de Jesus, que fala assim. Quando ele ora aos discípulos, ele fala, eu quero que eles entendam que eles não são do mundo, mas eu não peço que o Senhor não os tire do mundo. E é bem interessante essa palavra de Jesus, porque um lugar que nós precisamos fazer a diferença é no mundo. Agora nós precisamos entender que a glória e o derramar de Deus não está só na igreja. Por quê? Porque para o seu propósito, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser e como Ele quiser. Só que nós estamos falando de uma geração que não tem critério. E ela vive tanto em condenação que ela não consegue separar as coisas.
Como eu vejo isso? Que acho que tudo que fazemos nessa terra, precisamos viver e fazer através dos princípios do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus têm que reger as coisas. E eu quero citar aqui o C.S. Lewis, que eu acho que isso vai clarear muito bem a tua ideia. C.S. Lewis falou uma coisa, ele fala que o cristianismo não é um valor em si. E ele até compara isso com o sol. Ele fala assim, que por causa do sol, por causa da luz do sol, nós podemos ver com clareza as coisas. Eu procuro ver as coisas através da luz do sol da justiça, que é Jesus. E no momento que vivemos, Deus está usando quem Ele quiser. E Deus está usando até o momento a linha secular que nós chamamos de secular. Agora, é um perigo, porque pastores têm medo de falar sobre isso, porque pessoas não querem tocar nesse assunto, porque nós estamos diante de uma geração que não tem critério. Porque se você escuta uma música que tem valores do reino, eu já escutei isso mesmo, daqui a pouco eu vou escutar uma que vai destruir o valor do reino. Vai ser uma música que vai destruir o valor moral, ele vai contra os princípios. Então, nós não sabemos separar de fato. Que eu acredito, para isso ser solucionado em nossos dias, nós precisamos discernir o que tem valor de reino e o que não tem. E eu quero aqui falar algo para vocês. Existe muita coisa no meio secular que você chama de secular que tem valor de reino. Aliás, já encontrei muita música que nós chamamos de mundo e secular com valor de reino muito maior que aqueles que nós chamamos gospel. E pensando nisso, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos arrumar o branco. Eu não quero aqui deixar você, e eu quero que você entenda, só um minutinho, Messias. Só um minutinho. Quero que você entenda uma coisa. Eu não quero só um minutinho. Eu não quero que você saia daqui falando, o pastor falou que pode escutar música de qualquer jeito. Eu quero que você saia daqui olhando as coisas através do sol da justiça. Que a luz do sol ilumine e você identifique o reino de Deus nas coisas. O problema nosso é que eu já tive esse problema aqui, vou dar um exemplo. Já sentei com alguns irmãos e falei, olha, essa canção, isso. E daqui a pouco a pessoa se achou no direito e estava escutando um monte de porcaria. Eu já falei, olha, isso aqui que você está escutando, isso não tem valor de reino não. Isso está defamando, isso está destruindo princípios e eu não concordo com isso. Agora, essa outra canção aqui tem valor de reino, mas espera aí, a mesma pessoa, Deus usou Pedro e no mesmo instante o diabo usou. Na realidade, Deus usa quem Ele quer. E eu acredito que nós estamos vivendo num tempo onde não é porque se fala o nome de Jesus que você vai aceitar. Posso falar uma coisa? Vai só um minutinho, você vai falar. Eu vou contar a história para vocês aqui rápido, antes dela falar, e eu vou te dar alguns exemplos. Ficou tensa a coisa, né? Está todo mundo ali. Já há algum tempo que eu vivo dessa maneira. Só que eu tenho muito cuidado que eu vou conversando, porque aqui nós recebemos pessoas de todo tipo de crença. De evangélico tradicional a evangélico liberal demais, e recebemos de todo tipo de religião. Então o cara chega e fala, isso é música mudando, está amarrado, na minha casa não entra. Mas aquela canção que ele chama de mudando, está carregando toda a canção valores do reino de Deus, onde o Senhor está sendo glorificado. Conta-se uma história que um rapaz, numa igrejinha no interior, um menininho, pediu para fazer um especial porque ele queria cantar uma música de Jesus. E o pastor, lógico, tem o nome de Jesus, você vai cantar. E na hora chamaram o menininho, ele pegou o microfone, quando deram, ele começou a cantar Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. A igreja ficou desesperada. E o pastor falou, mas essa música é mudando. Ele disse, mas fala o nome de Jesus. As nossas músicas gospel estão assim. Não perde nada para Florentina. E nós estamos cantando e celebrando. Talvez essa noite você cantou uma sem saber. E levantou a mão, pulou,
Porque nós não temos critério, nós não analisamos as letras. Vou deixar minha esposa falar e vou te dar alguns exemplos aqui que talvez vocês fiquem chocados hoje. Eu quero falar na parte de outras línguas, né? Porque uma coisa que eu vejo muito é muita gente escutando música em inglês, porque é legal e o ritmo é legal, e ninguém procura saber o que é a letra. Eu já ouvi alguns de vocês aqui dentro, até tocando música aqui dentro. E eu chego e digo, o que é isso? Você sabe o que está sendo falado aqui? Não, então não toque. Por quê? Porque tem muito ritmo legal e a letra não é legal. E você está glorificando o inimigo e os planos dele. Então, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Se você vai escutar música em inglês, antes que você escuta, procura saber o que é a letra, tá? Eu vou te contar a situação que tivemos no início, quando eu me mudei para cá. A gente morou numa casa, num bairro, e na frente da minha casa tinha um prédio de 3 andares. O terceiro andar era uma academia. Uma academia que o dono era um irmão da igreja. E a música que saiu daquela academia, pensa em tudo que é podre. Mas tudo que é podre. E eu conversei com a dona dessa academia e a resposta foi, não, a gente permita que os clientes coloquem a música que querem. E em inglês eles não entendem mesmo. Mas a gente tem que entender que quando a gente toca música dessa, nós estamos permitindo que aquilo entre no ambiente, a atmosfera de onde que nós moramos, e que aquilo seja ter poder no ambiente, na sociedade onde nós estamos. Porque as palavras têm poder. Tem poder de vida e a morte. Então, eu quis me mudar de lá, porque eu falei para ele, eu estava grávida da Arce naquela época, eu não quero meus filhos aqui ouvindo essa música, porque era coisa alta, 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 o dia todo. E era sobre degradação de mulher, falando sobre prostituição, falando sobre tudo que é imoral e ruim. Então, eu quero assim, aconselhar vocês, porque tem muita música que é boa também, mas tem muita música, se você não sabe o que está na letra, não sabe, não, mas aí eu li, pastora, mas você entendeu? Você entendeu o que foi falado na outra língua, seja inglês, seja espanhol, seja qualquer outra língua? Porque isso que faz a diferença de verdade, você tem que entender. Infelizmente, é uma coisa, veja, por um lado, uma coisa boa, mas é outra coisa ruim. É que, muitas vezes, você vai assistir filme aqui, assistindo TV ou lá no cinema, e é dublado ou legendado. Vou já te falar uma coisa. Quando tem uma palavrão em inglês, eles colocam uma palavra bem menos forte em português. Mas muito menos forte a maioria das vezes. Então, por um lado, é bom porque vocês não estão sendo sujeitos a uma palavrão muito feio. Mas sabe o que acontece? Eu já peguei muitos, chamando palavrão em inglês. E você sabe o que está falando? Significa isso, né, pastora? Não, não significa. Porque eles reduziram assim, a palavra para uma coisa menos forte. Então, por isso que eu falo, busca estudar, procurar saber realmente o que está sendo falado, antes que você vai botando essa música. Porque, querendo ou não, você está abrindo, possivelmente, uma porta para o inimigo mexer na tua vida. E vão ter essas músicas que tem música que o ritmo é legal, mas a letra é muito pesado. Então, preste atenção nisso quando você não entende a letra, tá bom? E eu acho que o termo secular e igreja tem que acabar. Eu acho que a música ou ela carrega valores do reino ou não é valores do reino. Seja ela cristã ou não. Eu acho que nós estamos no mundo para fazer a diferença. Porque nós tememos o mundo? Porque nós estamos ainda batalhando contra o pecado que Deus quer nos livrar. Nós tememos o mundo, porque tememos o mundo, nós servimos o mundo. Mas o Senhor falou que nós não somos mais do mundo. Mas nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Porque nós temos a tendência de fecharmos em grupo e ali ser o povo santo. E quando lá fora, eu acho ridículo o evangélico não ter amigo que não é evangélico. Acha lindo, eu acho ridículo. Porque eu tenho tanto medo, porque eu vou acabar sendo influenciado. Bem, se você ainda está com medo de ser influenciado, não vá mesmo não, porque você vai ser.
Agora, se você sabe quem você é em Deus e os valores do reino estão na tua vida, vai, meu filho, se mistura, que você não vai sentar na roda dos escarnecedores. Você vai ser uma luz no meio das trevas. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Agora, quer um exemplo? Quer um exemplo? Vamos lá? Tem uma banda que eu gosto muito chamada U2. Talvez hoje você vai mudar a tua visão a meu respeito. O pastor não é tão santo quanto eu imaginava. Tem uma banda chamada U2. E o U2, o Bonovox, de vez em quando dá umas cabeçadas assim. Deus usa ele maravilhosamente bem, mas de vez em quando ele quer dar uma de Deus e tal, e bagunça as coisas. Mas o homem é assim, né? Deus dá uma unção para ele e ele destrói. Você fez isso já. Então, mas o U2, eu vou usar uma música dele bem conhecida, chamada Still Haven't Found What I'm Looking For. E essa música, eu quero que vocês me encontrem uma heresia nela, por favor. Passa, Messias. Um pouquinho. Aí, pode tocar, daí tá bom. Melhor parte, eu choro quando eu escuto essa parte. Você vai ouvir. Você imagina a multidão cantando isso sem saber que está cantando. Quando eu me converti, eu fui repreendido porque isso era uma música mundana. E eu quebrei todos os meus CDs do YouTube e me arrependo do pó e da cinza até hoje por ter feito isso. Só que naquela época entendia-se que a minha cosmovisão de Deus era: não, trevas e luz não se unem. Bem, não é para se unir não, mas a luz tem que resplandecer em meio às trevas.
Agora eu quero botar uma música gospel para você. Escolhe uma aí, irmão, que eu botei para você aí. Aquela, a mais recente, não, sem ser, todo mundo conhece aquela, vão rir. A outra. Eu quero que... encontrou a heresia ali? Ah, falou em demônio. Você já segurou na mão do demônio. Mas Deus se livrou. Tá, mas vamos lá, coloca um aí. Segurou na mão não, se agarrou com ele. E todos nós já beijamos lábios de mel. Não está falando de um beijo verdadeiro, de beijo. Mas está Davi falando de falou você ouviu uma palavra doce e acreditou. Vamos lá, coloca aí, Messi. Cadê o vídeo? Alguns vão levantar a mão e chorar aqui, mas eu vou acabar já com essa festa. É gospel, tá? Escuta isso aí. Escuta bem isso aí. Beleza, Messi. Tem coisas muito legais aí, é bonito, é poético, né? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, consegue? A única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Não chore se o mundo ainda não notou, chore, porque se o mundo não notou, você não tem Deus. Não chore se o mundo ainda não notou. Quer dizer que tudo bem. Se o mundo não notou, fica tranquilo. Deus sabe quem você é. Continua nessa porcaria de vida que você leva. Se o mundo não notou, tá tranquilo. Você é mais um como ele. Aliás, se o mundo não notou, porque você é do mundo. Está em trevas. Seu problema. Somos religiosos de uma outra maneira e criticamos irmãos que andam de manga comprida. O problema é que nós estamos escutando um monte de porcaria, levantando a mão, achando que estamos adorando a Deus. Você acha que só porque é lindo e poético, isso é heresia, irmão. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Ah, então tudo bem, eu vou cair. Bora cair, irmão. Bora sair daqui, bora cair. Ele vai me levantar amanhã, meu irmão. O problema todo, e eu fico tocado com isso, é que todas as vezes que eu tropeçar, Deus me levanta. Agora, se eu determino minha queda, irmão, eu estou premeditando. Aí eu te falo um bocado de coisas que o que Deus fala sobre premeditar. Eu quero olhar as coisas através do sol da justiça. Ah, mas a Bíblia fala que nem tudo tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, dentro da igreja e fora da igreja. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro e tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vou falar algo para você.
Tenha critérios no que você escuta, no que você lê e no filme que você assiste. Tenha critério nas conversas que você tenha. Não chore se o mundo ainda não notou. Se o mundo não notou, querido, você está ruim. Está ruim mesmo. Agora, se ele nota em você, mas você é uma pessoa de influência, dali junto. Eu tenho amigos não cristãos. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma alegria de poder ministrar na vida deles. E hoje, alguns eles estão aqui. E outros não estão aqui, mas estão servindo a Deus. Eu já caí do cavalo quando se a minha fala, não, pode ouvir porque é cristão. Eu digo, não, peraí, vamos ouvir a letra. Ah, é do mundo. Não, vamos ouvir a letra. Eu quero finalizar com isso, porque senão vamos ficar só nisso aí. Tem uma canção que ela foi dada a vampiros, chamada Thousand Years, da Christina Perry, né? É isso? As outras músicas que eu escutei dela, porcaria. Tem um bocado que é só meleira. Os irmãos que vão, apaixonados, vão ficar terrivelmente ruins. Mas essa, outro dia eu escutei, olha só o que aconteceu, eu vou contar essa experiência, a liderança da igreja sabe. Tive um sonho uma vez, e nesse sonho eu ouvi essa música sem nunca ter ouvido essa música na vida. Eu vi uma noiva tocando essa música num violão, e vinha alguém, pegava essa noiva, eles dançavam e falavam sobre 1000 anos, e essa música, meu Deus, que música é essa? Um dia eu estou num carro, liguei, quando tocou a música eu chorei, eu fui ver a letra, e a letra fala exatamente o que, não vou colocar aqui não, porque vai demorar, mas depois pesquisa. Tem uma segunda versão dela que meleiro, mas assim, a primeira versão mesmo, fala da noiva com o noivo 1000 anos, hoje te esperarei por 1000 anos, e 1000 anos mais te esperaria de novo. Ser noiva de Cristo. E tem uma frase lá, como eu vou amar se eu tenho medo? Sabe por que nós não experimentamos o amor de Deus? Porque nós temos medo. Nós temos um relacionamento com Deus de medo ainda. Agora o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é isso que o noivo quer da noiva. Espero que eu tenha respondido. Vamos terminar essa pergunta cantando juntos. Restitui, eu quero de volta que é... Foi essa outra canção, gosta, você colocou? Para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, por todo lado. Tem uma outra canção também, que fala, uma vez eu ouvi assim, nunca vi um justo sem resposta. Eu já vi, Davi foi um. Foi. Davi chegava diante de Deus e falava, e aí, Senhor? Deus não respondia. Foi chamado homem segundo o coração de Deus, e aí? E muita essa música cria raiva no coração da cristã contra Deus. É coisa que não é bíblica. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O que eu estou falando? Antes de você criar algo no meu coração contra a minha pessoa, eu estou pedindo para você, olhe as coisas pelos critérios do reino. O problema é que tem muita gente aqui que não tem critério. Sabe o que vai acontecer? O pastor falou, eu vou comprar o CD, sei lá, da... Mariah Carey, ai que maravilha, é reino de Deus. Por favor. Mas como eu vou ter valores do reino se eu ainda não descobri nem o que é reino de Deus? Se você não lê a tua Bíblia, não escuta nada. Se você não escuta o Senhor, não escuta nada, é perigoso. Eu vou repetir, se você não escuta Deus, não escuta nada. Agora, tem muita música em nossos dias, que deu meio evangélico, que é legal. Eu amo, tem música aí que está sendo traduzida, que é muito legal. Tem música, por exemplo, do Fernandinho, que eu gosto, nem todas. Mas eu gosto. Cara, as músicas da harpa, maravilhosas. Alguns teologicamente errados, mas estavam lá. Falavam de Deus. Enfim, irmão, vamos lá.
Vamos olhar as coisas pelo critério do reino de Deus. O Senhor quer estabelecer seu reino e a igreja precisa olhar as coisas pelo critério do reino. Amém? Glória a Deus. E o sagrado e o profano, quem santifica é Deus. Vamos lá. Encerrando essa, só para encerrar, a gente estava até conversando na clínica da alma hoje, que tem músicas, inclusive cristãs, que estão carregadas de ofensa, raiva, ódio, carregada. E outra, que se alegra com a destruição de outra pessoa. É terrível. Então, é um assunto que ele é bem polêmico ainda, gera discussões. Fazer tatuagem é pecado? Essa era a segunda pergunta aqui que estava na lista. Era essa a pergunta mesmo, a segunda. Vai acabar comigo hoje. Está sendo gravado isso? Tá. Eu vou ser execrado do meio evangélico, hein? Escuta o que eu estou falando. Ó, eu vou até repetir aqui como eu anotei. Tatuagem e afins. Tatuagem pode? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais os prós e os contras de um cristão fazer a tatuagem? Brincos, piercings e etc. Bem, posso começar? Bem, falamos da canção, talvez para muitos, a canção mexe comigo, mas tatuagem está bem. Alguns falam, tatuagem está horrível. A música tudo bem, conheci os dois lados. Talvez você se encaixe num. O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Nada. A Bíblia não fala nem a favor e nem contra. Ah, mas em Levítico, eu separei um texto aqui. Levítico, ele fala assim, o 19:27, antes de entrar na tatuagem: não corteis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigureis o canto da vossa barba. Cadê o Jean? Aí, Jean. Isso aí, versículo 28. Não fareis lacerações na vossa carne, nem pelos mortos, nem no vosso corpo imprimis qualquer marca. Eu sou o Senhor. E aí eu quero usar Paulo. Posso usar o apóstolo Paulo? Gente boa. Ele fala assim no Gálatas 5:3. E de novo testifico, e todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Pau que bate Chico, bate Francisco, querido. Vai falar sobre tatuagem, não corte seu cabelo. E nem sua barba. É por isso que eu posso falar. Estou brincando. Queridos, presta atenção. Eu já participei de 2 fóruns que me perguntaram isso. Primeiro, tem uma galera liberal que fala assim: vamos fazer porque Jesus estava escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então Jesus tinha tatuagem, vai fazer. Isso é bobagem. Calma. Você não quer usar a Bíblia para poder dar mais para você fazer alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade ainda muito criteriosa. Vivemos numa sociedade ainda que ela é preconceituosa. Então, se você almeja algumas carreiras, principalmente na questão militar, eu recomendo você não fazer. Se você vai ter um cargo político, eu recomendo você não fazer. Agora, se você não almeja nenhum desses cargos, nós também não tem problema o que vão pensar de você, a Bíblia não te condena. Agora eu vou te dar uma dica. Procura algo bem legal, que passe uma mensagem, um bom tatuador. Você sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos de passar uma mensagem por simples prazer. Eu nunca fiz porque eu tenho medo. Mas um dia eu quase mato minha esposa de susto. Eu um amigo me levou num tattoo shop nos Estados Unidos, e lá é tipo aquele American Ink, né? Miami Ink. Miami, lá era assim, uma galera e tal.
E aí eu cheguei, aí tinha um cara que era fera. Eu falei assim, me desenha uma coisa em caneta. E o cara vai bater uma foto, você fazendo, e eu fazendo uma cara assim de dor. Cara, ele fez um desenho lindo com o nome da Hillary, que quase que eu mando ele fazer a tatuagem mesmo. Gosto assim. Mas um dia, se ela morrer, eu vou ficar com um problema, que a Bíblia fala que não é para fazer mortos e tal. Então... E aí eu digo, não. Mas eu quero ir primeiro. Mas vamos lá. E aí, assim, bateram a foto e ela estava almoçando. Eu mandei. Ela almoçando, aquela mano. Não acredito, disse que perdeu a fome na hora. Ai, meu Deus, o que você está fazendo? E lá, então. Eu fiquei chateada porque, primeiro, ele não conversou comigo. Segundo, era enorme. E terceiro, era meu nome, sabe, gente? Era meu nome. E aí eu falei que era brincadeira, depois saiu e tal. Mas assim, Bíblia não condena, a sociedade ainda condena, mas eu recomendo também, torne-se dono do seu nariz para decidir fazer. Se você mora com os teus pais e ele fala não, respeite. Não faça. Agora, se você assume os seus atos, é dono dos seus atos. E tem 18 anos pra cima, né? É ela, né? 18 para cima? Eu estou brincando, 18 mesmo. Por favor, eu não vejo problema, mas escolhe uma mensagem legal. A Bíblia não condena. A Bíblia nem é a favor nem contra. Então, isso é uma questão de consciência do homem. Isso aí. Escolhe uma coisa bem legal, tá? Por favor. E aí, mais alguma? Aí, Felipe. Não, peraí, a pastora está pedindo para me explicar Levítico. Ficou dúvida? Porque, vamos lá, o que era a questão do Levítico aqui? O povo, eles vinham de uma cultura onde eles não tinham critério. A lei surgiu porque o povo não sabia lidar com liberdade. A lei só existe quando não sabe lidar com a liberdade. E Deus teve que trazer a lei, porque um povo que viveu muitos anos como escravo, ele não sabia entender muita coisa. Então esse povo aqui, você tinha que entender que eles não tinham critério. Então Deus teve que detalhar algumas coisas. E principalmente dentro da sua cultura, porque aqui você está falando de cultura. Tinha algumas coisas adentrando a cultura que estava ferindo a santidade de Deus. Então percebe que Deus é específico, questão dos mortos. Mas você acha que um cabelo grande mexe com Deus? Eu lembro que quando eu me converti, e essa fita andava com tudo quanto era lugar, de um pastor chamado Pastor Adão. Ele pregava que tinha um anjo no céu medindo o tamanho do cabelo das irmãs. Os assembleanos aqui, se não querem se entregar, devem lembrar disso, ou não, ou for mais antigo. Ele media, e os homens, ele via se vinha alguma marca no corpo. Só que aquela matéria já tinha, a palavra diz que do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar, e o espírito volta a Deus. Quando se tatuam a pele, tatua-se o espírito? Então eu não entendo. Como é que você... Agora também, isso é uma realidade, porque ainda nós pensamos que o céu vai ser um lugar no cosmos, onde nós vamos viver para sempre. Mas isso é outra história. Boa noite, pastor. Observando no meio gospel e no meio secular, vários músicos cristãos, eles tocam em uma banda secular e em um certo momento ele toca em uma banda cristã. É pecado, e qual a sua dimensão que o senhor vê, acaba enxergando pelo seu olhar clínico disso tudo, nesse termo? Tem uma pra Vai me pastora deixar aqui falar? depois. Não, eu acho que depende da banda que você está tocando, né? A gente acabou de falar sobre música e essas coisas aqui. E a gente tem a visão também, músico é músico. Deus te deu um dom, Ele te deu um talento, muitos estudaram, é um trabalho. E muitas vezes as pessoas querem condenar, mas aí no seu próprio trabalho, numa empresa, eles estão fazendo coisas erradas porque o chefe pediu.
Mas aí isso não é pecado, né? Por exemplo, um exemplo disso. Você quer dar? Então dá seu exemplo aí. Olha um exemplo disso. Uma vez, eu fui músico, não me considero músico. Na minha época eu achava que eu era músico, então eu era músico. E aí, estava músico e quando eu me converti, eu evangelizava muitos músicos, assim. E tinha um camarada que eu estava evangelizando, que ele tocava no meio secular. E ele estava sustentando, aí foi uma pressão sobre minha vida para mim poder tirar o cara. Não, ele tem que sair, porque Deus vai sustentar. Só que eu já tinha visto isso acontecer, que o cara saiu, a igreja não apoiou, passou fome, teve que voltar, foi terrível. E eu falei, não, Deus vai trabalhar com ele. E era uma pressão sobre minha vida. Só que a pessoa que estava impressionando era o cara que mais desviava dinheiro da empresa que ele trabalhava. Aliás, a maioria das pessoas que quer condenar um pecado é porque ele quer encobrir um que nele é visível. Como é que nós vamos falar da corrupção se nós só negamos impostos? O Brasil vai para as ruas para protestar, para um impeachment, porque foi visível. Só que a corrupção da Dilma é um reflexo da corrupção do Brasil. A igreja, ela quer condenar algo que ela mesma tolera. Aquilo que você não tem coragem de confrontar, você nunca vai conseguir vencer. Então, eu vi isso acontecer. Eu acredito, e tomando uma palavra, eu acredito que Deus pode usar alguém Deus pode chamar alguém especificamente para isso. Conheço pessoas, e eu conheço pessoas que levam esse princípio ao fundo, assim, a última instância. Tem pessoas que falam, isso eu não toco. E como o cara é bom, tudo bem, os caras se submetem. Tem pessoas que fazem a diferença onde estão. Então, assim, tem pessoas que são chamadas para isso. Agora, Deus honra como uma questão de trabalho. Com certeza. Porque o maior martírio nessa questão é a decisão de servir ao Senhor. Porque já servindo a Deus, ele vai ter que lidar com muitos problemas. Nós focamos na questão da música, mas a problemática maior é ele não ser envolvido pelo ambiente que ele está. Eu acho que as igrejas precisam trabalhar no coração, na mente desses músicos, para eles se tornarem luz no lugar onde eles estão. É isso que eu vejo, assim que eu vejo as coisas. Sobre avivamento, pastora. Na história, a gente vê e estuda vários avivamentos que aconteceram. Mas uma coisa, assim, existem várias coisas em comuns neles, nos avivamentos, mas algo que acontece é que todos eles duram um certo período de tempo. Parece que não é algo duradouro. A pergunta é, um avivamento, ele é para ter um tempo, assim, é pré-determinado por Deus para ter só 2, 3 anos de duração, ou é algo que deve permanecer sobre a terra, sobre a igreja? E qual é o nosso papel e a nossa função como igreja para participar de um avivamento de Deus na terra? Eu creio que todo avivamento que Deus derramou sobre a terra, o propósito dele era que continuasse. Porque é aquilo que ele quer que nós vivemos. Esses avivamentos, todos que pararam por causa de homens, né? O que acontece muitas vezes? Homens se metem no meio, quer fazer o que querem, para de ouvir Deus, e as coisas acabam devagar parando. A gente vê vários avivamentos que aconteceram, e cada um tinha um propósito específico, né? E foi uma coisa que mudou a história de cristianismo de uma forma ou outra, reviveu o povo lá. Mas, geralmente, em todas as histórias, você vai lá estudando e lendo sobre essas coisas, você vê que, em um ponto, um homem ou os homens não pararam de ouvir o Espírito, fazer o que Deus estava pedindo, se envolver em alguma coisa além do que Deus pediu.
Então, eu creio que o desejo dele é que seja uma coisa que, assim, queima, arde, continua, né? Dia após dia, ano após ano. Mas, geralmente, o que tem acontecido na história é justamente os homens se envolvendo e não permitindo que o Espírito Santo faz o que quer. E ele está esperando para uma geração se levantar e dizer, dessa vez não. E essas histórias têm sido assim. Até recentemente, tem vários avivamentos que têm acontecido lá nos Estados Unidos, para um período, e com o tempo parou, e foram por causa de situações de homens. Eu acredito que esse é o meu ponto de vista, que os avivamentos na história, e isso tem sido o meu ponto de estudo já há muitos anos, os avivamentos da história começou com um homem, só que o avivamento da história que Deus está fazendo não vai ser de um homem, vai ser de um povo. Então, Deus está gerando no coração da igreja, eu acho que é o que a igreja precisa fazer para que esse avivamento venha. Ouvir o Espírito Santo, ouvir o que Ele quer. Eu acredito que o movimento de intercessão e adoração em nossos dias vai levar a igreja a experimentar um avivamento. Deus vai ter seus comandantes, seus generais, mas isso não vai estar fixado em um homem que é ungido, vai estar fixado numa geração que entendeu o que o Senhor quer. E para isso precisa de unidade. Precisa de unidade, porque não vai acontecer se a gente não se une como corpo de Cristo e permitir que todos os títulos, todas as posições caiam por terra diante de Deus. Porque o problema, como ele falou, tem sido um homem na frente da coisa, e quando o homem erra, aí tudo estava na costa dele, basicamente. E tinha recentemente, alguns anos atrás, no Lakeland, Flórida. Foi uma coisa muito incrível, e Deus curou muita gente através desse avivamento. Foi uma coisa que começou a acontecer, tinha basicamente o dia todo, 24 horas, todos os dias estava acontecendo. Só que o pastor, o homem que estava lá ministrando, quando tudo isso começou a acontecer, ele caiu. No meio de tudo aquilo acontecendo, ele caiu. E fechou e parou todo o avivamento. Então, realmente, tem que ser uma coisa de unidade, que vem sobre todo o povo. Então, é por isso que a intercessão é importante, porque essas barreiras não vão cair sem intercessão. E uma coisa que você pode estar pensando, mas como ele caiu e Deus estava continuando usando? Entenda uma coisa, unção não depende de caráter. E Deus não se limite por homens. Você vai olhar na Bíblia, homens com a vida totalmente destruída, e Deus estava usando. Só que eu não quero que o Senhor tenha que me usar só porque eu tenho uma unção. Eu quero que Ele me use porque eu sou filho. E entendi isso. Então, esse avivamento de Lakeland, Deus usou a vida dele, Todd Bentley. E eu fui curado dos meus olhos. Eu tinha uma mancha nesse olho. Todd Bentley orou e eu fui curado. Pela internet. Eu fui curado. Incrível. Depois conto para vocês. E esse homem caiu. O avivamento acabou. Só que o avivamento em nossa geração está sendo gerado pelo próprio Espírito no coração da sua igreja. Porque eu bato muito na questão de estratégia. Parece que eu sou contra todas as estratégias do mundo, né? Não sou. O pastor é contra G12, G8, G7, G5, MDA, MDC e papapá. Eu não sou contra isso. Eu sou contra isso ser o ponto de partida para um avivamento, que eu não acredito que é. Eu acho que estratégia hoje é um sinal de divisão. Se você não concorda comigo, com a minha estratégia, então nós não podemos conversar, não podemos ser igreja juntos. Então, queridos, um dos nossos propósitos é restaurar, ser discípulo e ser igreja em nossos dias. Aí sim, avivamento vai se tornar real. Espero que Deus use esse lugar e espero que esse lugar entenda isso. Amém? Eu falei uma coisa e parece ruim falar isso, né? Mas eu vou falar.
num dia que esse lugar não ouvir mais Deus, saia daqui, perdemos o foco. No dia que nós não estivermos ouvindo mais o Espírito Santo, por favor, saiam daqui correndo. Perdemos o foco e o homem entrou na história. Não queremos isso. Amém? Oi, som. Pastor, pastora. Tenho 2 perguntas. E vou perguntar uma para não ter que fazer as duas e de repente se perder no meio do caminho. Primeira, questão do avivamento, até entra também a questão da cura interior. A gente sabe que, né, no local de avivamento pessoas são libertas e tal. E eu recentemente li um e-mail que eu recebi sobre um livro de teologia sistemática, e lá ele falava o seguinte, tinha um capítulo de cura interior em que ele falava sobre a libertação de cristãos possessos. E aí a pergunta que eu tenho é essa, né? Ainda mais até porque eu tenho uma raiz, o pastor sabe, presbiteriana, né? Negócio bem enraizado mesmo. E aí eu quero saber isso. Pode uma pessoa que se diz cristão, né? Uma pessoa que está aqui, eu, por exemplo, cair possesso? Essa é a primeira pergunta. Pastor, e quando caiu, o que fazer? Essa é outra questão da pergunta. Caio tinha que entrar na história, né? Ei, Gabi, cala o Caio lá, por favor. Tô brincando. Não, vamos lá. É o seguinte, Jean, crente cai possesso. Já vi alguns. Agora, o crente que se chama crente. Agora, quem é filho de Deus, de fato, tem o Espírito Santo. Aí eu acredito que ele está, como diz o assembleano, né? Está andando, como é que diz? Está no óleo. Está no óleo. Está no prumo. Mas assim, deixa eu ler uma passagem para ti aqui. Amém. Mateus 16, 18, fala assim... Jesus fala, quem tu pensas que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro recebeu uma revelação direto do Pai. Só quem ouvia o Pai naquela época, quem era Jesus, mano. Ele era o primogênito. O Pedro foi, depois de Jesus, foi o único. Recebeu do Pai. Aí Jesus falou da sua própria morte. Irei à cruz para a redenção dos pecados. E aí Pedro fala, o Senhor não vai. Nós não te deixaremos morrer. Esse povo não merece isso. Aí, logo abaixo, Jesus fala assim, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Para trás, Satanás. Pô, Pedro despertou. Cara, tinha acabado de receber uma revelação do Pai. Ele foi do céu ao inferno. Ele beijou, ele segurou, falou a língua dos anjos e segurou na mão do demônio. E o tio acabou de falar isso aí. Lógico, vigie, assim como Deus te usa, o diabo pode te usar também. Cair possesso, eu já vi alguns. Inclusive, não se assusta, no púlpito. A gente tem que entender também que quando a gente aceita Jesus, ele não... Acontece às vezes enquanto você vê um milagre, a pessoa está liberta de algumas coisas na hora que aceita Jesus, mas geralmente é um processo. Então você vem carregando tudo de fora de um relacionamento com Jesus, com Deus. Então tem pessoas que têm carregado coisas, tem coisas na sua vida. E pode ser que durante um momento de adoração, durante um momento de oração, alguma coisa que eles começam a se manifestar de algumas maneiras. E vocês ficarem assustados, na verdade, de saber as maneiras que a pessoa se manifesta. Porque muitas vezes a gente acha que é só aquela coisa louca e parece um bicho, uma coisa assim. Mas não é sempre assim. É uma coisa tão sutil, que se você não conhece o assunto sobre libertação, você não ia perceber que a pessoa está se manifestando e muitas vezes achasse que é Deus e não é. Então, eu particularmente,
Pessoas, eu não quero se manifestar, não é isso, aquilo. Mas eu olho para isso, quando alguém começa a se manifestar, é uma alegria que entra no meu coração e eu fico tão feliz porque eu vejo a misericórdia de Deus, que Ele está permitindo que aquilo seja revelado para a pessoa, seja liberta. Então, tem muita gente que eu faço muitas vezes libertação aqui na igreja, com as pessoas. E a gente faz o processo de libertação, e não é porque já se caiu processo alguma coisa, mas geralmente existe alguma manifestação quando você está sendo liberto. Então, isso existe, porque a gente vem carregando muita coisa. E aí você conhece Deus, você se entrega a sua vida, aí daqui a pouco você segura a mão do demônio. Se você não está vivendo como deve viver, se não está em relacionamento com o Espírito Santo, conhecendo a Ele, buscando a Ele, você abre uma brecha na sua vida, e depois você chega comigo, pastor, está acontecendo isso na minha vida. Eu começo a perguntar, mas o que você está fazendo? E a gente começa a descobrir que abriu uma brecha. E nós precisamos entender uma coisa aí também. Está sendo oprimido. Mas como pode? Eu recebi o Espírito Santo. E agora, como é que eu fico possesso? Eu tenho o Espírito Santo? Eu estou me fazendo uma pergunta aqui, para responder, se tem essa dúvida. O diabo, quando ele vai trabalhar na vida do homem, ele trabalha diretamente ao coração? Onde é a porta de entrada do inimigo? Aqui. Dados inflamáveis é o primeiro espaço. A pessoa pode ter o Espírito Santo, mas quem não tem guerra na mente aqui todos os dias? Quem não está aqui batalhando para não voltar àquele pecado nojento que você largou? Quem aqui já não... eu vou me guardar para o Senhor, mas a minha primeira cantada eu me balanço e daqui a pouco eu vou me agarrar. Eu vou me abraçar e depois eu vou chorar pedindo misericórdia, mas 3 dias depois eu estou balançado de novo. Mas eu não tenho o Espírito Santo. Tem, só que a minha mente virou um campo de batalha que eu estou sendo derrotado. Se o inimigo consegue entrar aqui, fazer um ninho, ele vem para cá para o coração muito fácil. Aí do coração procede as coisas. E aí ele se torna enganoso. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E aí, querido, aí para dominar o corpo é rapidinho. É um abraço. Ainda Quem tem mais quer uma aí, né, saber? gente? Segunda pergunta, então, pastor. Obrigado pela resposta, pastor. Agora, me desculpe pela total ignorância, né, na pergunta. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é da igreja pentecostal? Eu digo isso porque, lógico, eu estou falando aqui da minha raiz presbiteriana. E outro dia eu estava pesquisando sobre Bíblias e eu vi uma Bíblia de Estudo Pentecostal e embaixo, celebrando os 100 anos da Igreja Assembleia de Deus. E aí eu viajei na história, digo, mas peraí, como é que tá? Tem alguma coisa errada aí. E aí a pergunta é essa. A Bíblia Pentecostal, é um título, porque assim como é a Bíblia de prosperidade financeira, a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do executivo, a Bíblia da mulher, a Bíblia da Central Gospel, a Bíblia... Tem Bíblia para Então todos tem a os Bíblia do gostos. Pentecostal, e o Pentecostal se orgulha, porque ele fala em outras línguas, ele gira e ele é do sapatinho, ele tem a própria Bíblia dele. Assim como um dia se o MPC falasse, vamos fazer a Bíblia do MPC. E aí, vai embaixo, vai ter um monte de rodapé lá. Então, a Bíblia Pentecostal, por exemplo, tem uma linguagem muito mais original, entendeu? Mas ela não é da Pentecostal, não, porque eu já vi, pasmem, já vi um presbiteriano andando com a Bíblia Pentecostal. Pastor, Ó Deus aí. uma pergunta, uma tacada só logo. Primeira, até que ponto nós, que crescemos em algo, vivemos algo e levamos uma carga de algo que eu quero chamar de cultura, a que ponto nós devemos permitir que a cultura do reino se estabeleça e às vezes a gente entra em conflito com certas coisas, nós vivemos dentro da igreja e Deus fala e a cultura do reino é estabelecida, nós entramos em conflito dentro da igreja e fora. A questão da cultura de fora e até que ponto nós devemos permitir que a cultura do reino estabeleça, entendeu? Alguém aperta a tecla SAP? Vamos lá. Volta lá, Pedrão, volta de novo aí. Eu vou simplificar. Com calma, é isso. Primeira Agora pergunta, simplifica. primeira parte. Calma. Até Agora, que ponto, agora slow motion. Até que ponto
nós, como os filhos de Deus, devemos permitir, mesmo entrando em conflito e oposição com muita coisa que nós aprendemos, devemos permitir que a cultura do reino seja estabelecida. Até que ponto? Porque nós vemos e às vezes nós entramos em conflito com muita coisa que nós aprendemos. Beleza? Rapidinho. A primeira é essa? A segunda Não, é... pera, vamos parar a primeira, você vai fazer a segunda já já. A primeira, até que ponto, para a cultura do reino não tem que ter ponto, ela tem que invadir em tudo. Porque existe uma coisa que nós chamamos de cultura, mas se você estudar a história, é desfunção cultural. O que nós chamamos de cultura é desfunção cultural. O que é a cultura? A cultura é a identidade de uma região. Isso é cultura. Só que o que nós chamamos de cultura? O que é a cultura brasileira? O país do bumbum, carnaval, futebol, mulher de biquíni, as mulheres têm o bumbum mais lindo do mundo. As morenas, o que é? A praia. Isso é cultura brasileira? Querido, isso é desfunção cultural. Isso não é a raiz, isso não é a identidade do Brasil. Sabe qual é a identidade do Brasil? Sabe qual é a cultura brasileira? Mistura de raças. No Brasil, você encontra, como o Mike fala, um pretinho com cabelo loiro. E no Brasil, você encontra um branco com cabelo enrolado. É uma mistura. O Brasil tem uma mistura de várias culturas. No Amazonas, nós temos a nossa cultura. Só que existe a desfunção cultural. E a desfunção cultural mexeu com a mente do pessoal de tal maneira que nós achamos o que é desfunção cultural, nós chamamos de cultura. O que de fato é cultura, nós não chamamos de cultura, nós chamamos de costumes. Inverter os valores. O reino de Deus não vem destruir a cultura, ele vem colocar a cultura no lugar certo. O reino de Deus, ele vem organizando, lá de cima e vem organizando. Porque nós precisamos permitir o reino de Deus invadir. Porque o reino de Deus organiza o que o homem desorganizou. Ok, pastor sobre Paulo namoro? Júnior. Passou muito rápido. Pergunta do internauta aí. Tá, tem aqui, nessa área dos internautas mandaram uma aqui, tá? Sobre relacionamento. Essa perguntar para a pastora Rio, né? Que foi no domingo, né? Que a pastora revelou que beijou a primeira vez, né? O pastor no altar e tal. Então, assim, eu coloquei como é o primeiro beijo tão esperado e qual a importância do impacto no relacionamento quando se espera em Deus. Bem, nós não estamos contra namoro, não estamos na igreja de corte, nós não temos regras colocadas, como foi falado no domingo. Mas eu creio numa coisa quer chamar de namoro de santidade, relacionamento de santidade, o que é? Você quer chamar e vocês escolhem um nome. Mas uma coisa que aconteceu comigo, quando eu já era jovem, e Deus começou a falar muito comigo sobre isso. E naquela época ninguém falava sobre isso, essa não foi a cultura que eu cresci. Porque a cultura americana é bem assim, começa a namorar e vive namorando até que acha aquela pessoa certa. Mas Deus colocou muito no meu coração que Ele ia me mostrar quem era e que era com essa pessoa que seria meu primeiro beijo e que eu não ia me entregar para uma outra pessoa. Então, foi uma coisa que é interessante que aconteceu, porque mesmo Deus me falando isso, eu queria viver o que todas as minhas amigas estavam vivendo. Eu não vou te contar quantas vezes que eu saí com alguém, na primeira vez que eu saí, Deus falava comigo, não é ele. Ai, me deu uma raiva tão grande. E eu, tão ciente daquilo que Deus falava para mim, eu ficava mordida com o Senhor. Ai, eu não consigo nem sair, mas sim, divertir. Sabe, essa era a minha resposta, eu era jovem. E Deus falou, mas não é ele. Você vai gastar seu tempo, o tempo dele, você vai enganar ele, e ele vai gastar seu dinheiro, levando você para lugares. Você está roubando ele. Não foi tão sério assim. Deus falou muito sério comigo sobre isso. E eu, assim, encontrava alguém, a gente começava a ir, ele me pedia sair. E é interessante, porque Deus não falava para mim, antes da saída, não vá. Não, beleza, vamos lá. Aí lá,
Aí acabou totalmente, sabe, com a saída. Mas Deus falou muito claro comigo sobre isso. E o mais que eu cresci e obedeci o pedido do Senhor, mais que eu entendi por quê. E hoje eu posso dizer que eu não tenho pensamento de mais ninguém na minha mente quando beijo ele. O único beijo que eu conheço é dele, né? Eu não tenho nada para comparar, eu não tenho nada assim de fardo andando junto comigo no meu casamento. E eu vou te falar uma coisa. Quando você chega a ter relacionamento com alguém, assim, você casa, tem relacionamento com eles, você conhece um ao outro, e você não tem coisa do passado, assim, você carrega, é uma coisa tão pura, e é uma coisa que você vai descobrindo coisas sobre um ao outro, você vai conhecendo um ao outro de uma forma tão pura e tira muito, assim, das expectativas, tira muito, assim, aquela preocupação, tira muita coisa, você não anda carregando essas coisas. E eu não vou dizer, não foi fácil, mas eu creio que, porque Deus falou isso com meu coração, e eu pedi ajuda dele. Eu pedi ajuda dele. E eu sei que ele me protegeu em várias maneiras, mas porque eu obedeci a ele. Tá? E eu poderia ter levado uma vida totalmente ao contrário daquilo que ele queria para mim. Se eu quisesse. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer, Deus não vai, assim, botar um corrente em mim dizendo, não pode sair, não pode. Não, ele deixou isso para mim escolher. Mas eu quis seguir o que ele me pediu, e porque eu entendi certos valores do reino, eu entendi certos valores bíblicos sobre um homem e uma mulher só, que era uma coisa que eu sabia que eu precisava honrar, que seria importante. Então, o primeiro beijo foi uma coisa rápida, né? Ai, mas depois foi muito bom. Então, gente, vale a pena de verdade. Porque muitas vezes nós vendemos nossos corpos até o beijo para uma coisa tão barato. Tão barato. E a gente acaba, assim, se vendendo para alguma coisa, e depois a gente percebe quando é a pessoa que Deus colocou na sua vida, que Deus escolheu para você, a pessoa que você vai passar a sua vida, e ele é uma paixão como você nunca sentiu antes, é um relacionamento totalmente diferente. Então, eu, assim, quero encorajar vocês, e eu digo para vocês, é possível, é fácil não. Mas é possível, é completamente possível. E eu vou te dizer, você tem uma comunidade aqui que vão te apoiar nisso. Você tem amigas, amigos que vão dizer, ei, aí, como é que está a situação? Ei, cuidado aí, que vão te ajudar. Eu estava numa situação onde que não tinha nada disso. Eu não estou dizendo que eu sou super mulher. Não tem nada a ver. Mas eu vou te dizer, se eu conseguir naquele ambiente lá dos Estados Unidos, que ainda existe hoje, sem ninguém para me apoiar, eles me acharam estranho. Você consegue aqui, se você decide. Mas, só para finalizar, tudo seria muito mais fácil se nós deixássemos o Espírito Santo, de fato, direcionar nossas vidas. Se você deixasse o Espírito dominar, ele te revelaria quem era a pessoa, e você ia esperar até o momento certo para casar. Só que, você sabe por que Deus nos priva de conhecermos a pessoa certa e até certas coisas? Porque nós vamos estragar tudo. Uma coisa que é para 5 anos, nós vamos querer para agora. Então, assim, se um dia que você, de fato... Porque nós prometemos um monte de coisa, né? Não, vai ser algo em santidade. Meu Deus, não vou nem olhar no rosto. É porque... Aí ela vem com perfume e fala, meu Deus do céu, hoje o negócio está difícil. Meu Deus. Não, não é. Não, vem cá, peraí. Não, peraí, eu vou levantar dessa parada. Eu duvido. O cara pode ser o mais santo do mundo. A mulher chegou cheirosa perto dele e já... Não, ele não vai falar, meu Deus, o Senhor fez feder. Não vai fazer isso, não. Eu duvido. Vai despertar coisa em você, parceiro. Vai despertar, não tem jeito. Vai despertar, cara.
Aí é pecado despertar? Não, Deus te deu. Vem cá, tem criança aqui? Só Estezinha. Não, eles dão para ouvir. O desejo sexual foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Só que precisa ser usado no momento certo. Porque senão você vai se machucar muito. Vai ser usado no momento certo. Porque uma vez eu vi a mãe chegar desesperada para falar comigo. Meu filho, com idade, estava despertando algumas coisas. É o diabo. Eu digo, não é o diabo. É Deus que deu para ele. O problema todo que nós vivemos um momento que estão acelerando tudo. Então, por favor, maldito homem que confia no próprio homem. A clínica da alma vai ser muito mais fácil você se guardar. Vai devagar. Vamos lá. Boa noite, pastor. Moisés. Boa noite, pastora. A pergunta que eu tenho, ela é um pouco polêmica, mas não é tendenciosa. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Em relação a dízimos e ofertas. A gente vê no Antigo Testamento, é uma palavra exclusiva do Antigo Testamento, dízimo. Você não encontra no Novo Testamento. E na época do Antigo Testamento, os únicos que tinham direito a receber eram os descendentes da tribo de Levi, os levitas. E no Novo Testamento a gente não encontra uma palavra, uma base para isso. Queria saber qual é a base da igreja para pregar sobre dízimo e oferta. Vamos lá? Ótima pergunta. Eu amo responder sobre dízimo e oferta porque eu já fui um militante contra. Eu preguei contra isso, cara. Batia de frente. Já pastor. Só que, presta bastante atenção para depois você não... Dízimo não é exclusividade do Antigo Testamento. Quando chegaram com Jesus, e aí você vai ler em Mateus, estou lembrado de Mateus, acredito que 4, vou já ver. E aí, os fariseus perguntam assim, quando era que eles deveriam, quando eles poderiam fazer uma boa ação, quando era que eles poderiam dar dízimo. Aí Jesus arrebenta com ele. Jesus fala assim, olha, vocês são hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, de tudo que vocês ganham, mas vocês não perdoam o irmão. Vocês não fazem obras de atos de justiça. Acho que era Sedacá. Não fazem atos de justiça. Vocês precisam fazer as obras e o ato de justiça, sem esquecer as outras coisas. Porque tudo isso faz parte de um princípio eterno. Opa! Jesus falou que eles tinham que continuar dando dízimo. E aí você vai estudar a história da igreja e vai perceber que Paulo foi envolvido com um grupo de pessoas que estavam ligados à igreja com a origem grega. E ele usava, para os gregos entenderem, a palavra oferta segundo o coração, porque Deus tinha que direcionar. E você vai estudar a origem da palavra. A palavra que foi usada para oferta foi a mesma palavra usada por Jesus, mas um foi falado em grego e o outro em hebraico, em aramaico. Só que, quando eu olho para dízimo, eu não vejo isso como, por exemplo, não era só o pessoal da tribo de Levi que recebia. E aí também é um erro histórico e teológico. Eu defendia isso até começar a estudar sobre isso. E percebi que, primeiro, o pessoal usa a questão do dízimo, que foi Caim e o Abel que deu o primeiro dízimo. Não foi. Não foi. Eles deram as primícias da terra. O primeiro dízimo foi dado por Abraão.
quando o sacerdote do Senhor, chamado Melquisedeque. Agora a pergunta que eu faço para vocês, ali, existia sacerdócio na época? Existia lei? Vem cá, existia a ordem sacerdotal? Existia tribos? Vem cá, tudo isso, Abraão, eu estou falando do pai da fé, onde se a fé foi esclarecida ao ponto do ser humano começar a viver. Abraão é o pai da fé, porque em Abraão nós conseguimos discernir fé. Porque até Abraão era muito difícil discernir fé. E aí aparece um camarada, no meio do nada, se chamando sacerdócio do Senhor, rei de Salém, e Abraão, da onde veio esse entendimento do dízimo? Dá o dízimo ao sacerdote. E esse cara some do mapa. Dízimo não é da lei. Assim como as festas do Senhor não são da lei. Dízimo, e é uma coisa tão séria, porque nós estamos trabalhando com algo que tem o potencial de se tornar um Deus em nossas vidas. Jesus falou, depois daquela palavra com os fariseus, que existia 2 deuses no mundo. Nenhum diabo ele classificou como Deus. Ele falou, é o Deus Todo-Poderoso e Mamon. Sabe quem é Mamon? O que é Mamon? Dinheiro. Não é dinheiro. Mamon não é dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Então não fala que dinheiro é mamon. Você pode ter no bolso dinheiro ou você pode ter mamon. Dinheiro, quando determina o que você precisa fazer, virou um Deus. Quando você determina o que você faz com ele, aí é outra história. Bem, se o rei de Salém, que eu acredito, Jesus, porque segundo o escritor de Hebreus, não vou falar Paulo aqui, eu acredito que tem muita coisa de Paulo ali, fala que segundo a ordem do Senhor, do Melquisedeque, a igreja se estabelece. Qual foi a ordem de Melquisedeque para Abraão? O que foi? Que foi a única coisa, as 2 coisas que o Melquisedeque fez com Abraão, gente. Ceia. Ele ceiou, dízimo e pão e vinho. E Hebreus fala que isso seria a ordem da igreja. O que a igreja precisa fazer? Preciso explicar mais Diz que alguma coisa? Melquisedeque também é sacerdote eterno, é para sempre. Para sempre. Então ele é uma linhagem eterna. E ele não acabou com a lei. Quando eu li isso, meu irmão, aí eu me desarmei. Agora eu entendo seu coração. Porque nós estamos no meio de um monte de estelionatário que tem o nome de bispo, apóstolo e pastor. E é difícil. Eita. Vamos lá. A gente vai já encerrar. Só a última. Gente, que coisa. A gente tem vivido assim, momentos assim, impressionantes, né? Como ministério, como igreja. Manifestações de Deus desde o acampamento. E tantas coisas têm acontecido. O que nós devemos fazer, ou quais os cuidados que nós temos que ter para que isso não pare mais. Qual o cuidado que nós temos que ter, né? E o que devemos fazer. Com que nós temos que ter cuidado e o que nós devemos fazer. Eu vou responder, mas a Hillary vai falar também. Eu quero recomendar um livro chamado A Presença, do Bill Johnson. Todo ser humano que quer ver um avivamento precisa ler esse livro. Aliás, tem um bocado de livro que eu quero indicar para vocês, mas eu quero, porque esse aí, você imagina, vamos lá, uma pombinha vem, pousa no teu ombro, e você entende que ela é algo de Deus. Você precisa caminhar, mas não espantá-la para ela ir embora. Como é que você ia caminhar? Eu acredito que o que vai determinar
o agir e o continuar é a forma como você vai decidir caminhar a partir daquele momento que Deus se manifesta. Por que nós recebemos visitações de Deus? Porque o homem recebe a visitação e volta para a mesmice. Ficar é quando a casa está preparada para ele estar. Deus veio, continua se manifestando. Vamos agora começar a traçar uma linha. Como nós vamos caminhar? Eu acho que nós começamos a entender o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? Intercessão, ministração ao Senhor, adoração e ouvir ao Espírito Santo. O segundo passo Deus vai dar para a gente, com certeza. Amém. Pastor. O que mais que eu vou falar? Mas eu quero te dar uma coisa prática aqui rapidinho. Porque muitas vezes você vem para um culto e Deus move de uma forma no seu coração e é uma coisa tremenda e você nunca sentiu aquilo antes. Aí eu venho para o próximo culto e você não sente aquilo. O que aconteceu? Deus foi embora? Eu não estou conseguindo? O que é isso? Eu vou te falar uma coisa. O mais que você se entregue a Deus e você faz isso além dos seus próprios sentimentos ou emoção que você está sentindo, o mais que você receber dele de formas diferentes. Ele não faz a mesma coisa sempre dentro de nós. Mas se você chega e eu não estou sentindo nada, então eu estou aqui, vou ficar aqui, bater palma e tal. Você não vai receber dele aquilo que ele tem para você naquele dia, naquela noite ou no futuro. Mas se você vem já sempre assim, Senhor, eu vou te dar meu melhor, mesmo que eu estou ruim, mesmo que eu estou mal, mesmo que eu não estou sentindo nada. Eu fiz uma oração muito perigosa uma vez. E eu não estou recomendando você fazer essa oração, mas eu estou falando isso de propósito, para vocês entenderem uma coisa. Quando muitos de vocês têm experimentado coisas de Deus nesses dias, que nós temos orado há 10 anos para Deus fazer. Porque em 2001, 2002, minha vida inteira eu cresci em um lar cristão, amava o Senhor, super envolvido na igreja, sabia que eu tinha chamado de Deus na minha vida, mas eu sempre sabia que existia uma coisa maior, uma coisa além. E naquela época, eu estava num ambiente onde que eu vi um grupo de pessoas que viviam uma coisa que eu não entendia. E eu orava, eu falava para o Senhor, Senhor, eu não sei o que eles têm, mas eu quero. Eu não sei o que eles têm, mas eu quero. Isso foi minha oração de 1 ano. Deus veio e Ele fez uma coisa na minha vida, me virou cabeça para baixo, de uma forma que estou vendo acontecer com muitos de vocês. Mas chegando a esse ponto que ele começou, foi uma noite, uma coisa tão assim marcada na minha vida que iniciou isso, foi uma noite num congresso, mas naquela noite que eu cheguei ali, eu cheguei exausto, eu estava terminando o mestrado, fazendo estágio e trabalhava em mais 2 lugares para me sustentar. Então, eu estava exausto e eu tinha todas as desculpas do mundo para não ir. E naquela noite eu cheguei ali, eu estava exausto, eu estava cansado e eu não estava sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. A hora da oração rolando, não estava sentindo nada. As outras vezes eu sentia tal. Eu me ajoelhei na frente daquele banco e eu falei para o Senhor, é uma oração perigosa, estou te falando. Se o Senhor não faz alguma coisa comigo nesse próximo louvor, eu vou me embora para casa, porque eu estou exausto. E eu vou te falar, eu não sei nem como eu cheguei em casa naquela noite. Eles me carregaram, minha amiga dirigiu meu carro, eles me carregaram lá para dentro do meu apartamento. E eu só percebi que tinha acontecido na próxima manhã. Mas mesmo que eu fiz uma oração perigosa, que parece que estava confrontando Deus, no meu coração era, eu quero o que o Senhor tem para mim. Mas eu estou nessa situação, eu estou exausto, estou tudo aquilo, então o Senhor faz alguma coisa. Então, isso é uma coisa que você tem que continuar buscando a Ele. E não é que todas as vezes vai acontecer alguma coisa, mas você tem que vir com a atitude correta, seu coração com a atitude correta. Amém? Uma coisa que tem que ter cuidado é que não sinta-se que você é a única pessoa que está sentindo as coisas. Porque às vezes, e Deus tem que fazer exatamente como você quer que aconteça.
Eu já caí muito nesse erro. Eu já cheguei em lugares e falei, não, gente, está errado. E Deus estava fazendo algo que eu não estava compreendendo, porque eu queria daquela maneira. Cuidado. Deus, Ele se manifesta como Ele quer. Quem? Você tem que ouvir o Espírito. Agora, tem momentos que você vai sentir que, de fato, o pessoal não entendeu a coisa. E Deus pode te usar para despertar algo. Então, tenha sabedoria. Não queira mostrar que você está ouvindo mais Deus do que os outros. Ok? Ouça o Senhor de fato. E perceba o que Ele quer fazer. Pastor, ainda nessa linha aí, a gente vê que há um certo tempo, um movimento de intercessão também se iniciou aqui no meio da nossa igreja. E a pergunta a intercessão, ser um intercessor, se doar para o que Deus está fazendo nesse tempo aqui na nossa comunidade, é um chamado para alguns somente, ou é para toda essa juventude, ou para toda a igreja? Qual é o incentivo que o senhor dá para os que ainda não conseguiu romper, né? Primeiro, a intercessão não iniciou agora. A intercessão já existe há um bom tempo. Segundo, não é porque os irmãos despertaram para isso que vocês iniciaram algo. O problema é que, quando vocês despertaram, sim, Deus estava dando um nível para vocês. Mas o problema é que nós não enxergávamos o que Deus já estava fazendo. Eu lembro quantas vezes, meu Deus, acordar pelas madrugadas e caminhar pelas ruas, orando, pedindo do Senhor. E eu não era o único, não. Quantas vezes eu e minha esposa e pessoas dessa igreja intercedendo. Alguns vão, sim, sentir o desejo e colocar isso como seu ofício. Mas a intercessão não é para um ou para dois. A intercessão é para a igreja. A igreja precisa entender e aprender a interceder. Enquanto nós não soubermos e aprendermos a ministrar diante o Senhor, nós não vamos aprender a ministrar lá fora. Eu louvo a Deus por esse despertar que Deus está dando. Mas isso não é o início. Isso é a continuidade. O bom é que agora o volume é maior. Com volume maior se enxerga mais. Mas com volume, já existia com um volume pequeno. E uma coisa também para entender é que o que acontece aqui, se você consegue chegar aqui nos horários marcados para intercessão, amém. Porque você vai receber, você vai estar ministrando ao Senhor, mas você vai receber uma coisa que vem com unidade, onde que tem 2 ou 3, né? Ali está o Senhor. Então, é uma coisa assim, muito poderosa. Então, se você puder vir, eu quero encorajar vocês a vir. Mas se você tem situação de família, de casa, de lar, de emprego, de trabalho, de estudar, você não pode. Não é assim que agora hoje eu não vou interceder, que eu não posso ir para essa intercessão. Não, você pode estar intercedendo onde você está, tanto ali nesse lugar diferente como aqui. E nosso desejo é que você entende isso, você começa a viver isso, se vira uma prática na sua vida. Eu acredito que o que Deus quer fazer nos últimos dias, a igreja precisa aprender. Eu tenho um desejo, isso vai acontecer em nosso meio. Nós temos um lugar de turnos de 24 horas de adoração, intercessão ininterrupto. Mas para isso acontecer, Deus precisa levantar pessoas que vão carregar isso. Então, imagina, num turno em 24 horas, nós vamos trabalhar com um turno de 1 hora, nós vamos ter que ter 24 pessoas com esse ofício. Agora, a intercessão é para todos. Ou a adoração. Eu não consigo separar adoração de intercessão. Eu não consigo. Se adora a Deus, tem que interceder a Deus. O problema todo é que vamos cair mais uma vez na nossa doutrina. Adoração é a preparação para a palavra. Isso é a mentira que se alastrou no meio das igrejas. Adoração e louvor não é preparação para a palavra. Adoração e louvor é ministério ao Senhor. Eu já vi muito pregador estragar o que Deus estava querendo fazer. E eu já fiz isso.
Mas eu já vi também pessoas não respeitar porque Deus queria dar uma palavra e insistir porque o louvor e a adoração. Não, porque associou com a música. Antigamente, você vai perceber na história da igreja que a adoração era só um gemido. Chegar e gemer diante de Deus. Você vai ver a história de John Hyde, o homem que mais gemeu diante de Deus. Não conseguia mais sair palavras, chegou uma hora da vida dele. Foi se chamado do apóstolo da oração. Ele não era o apóstolo do 12. Ele não era o apóstolo da multiplicação. Ele não era o apóstolo. Ele era o apóstolo da oração. Porque onde esse homem parava, ele orava. Ele andava, ele orava. Gemia, orava. O médico falou, se ele não parar de orar, ele vai morrer. E morreu orando. Boa noite, pastor. Postaram no Facebook que vocês iriam falar sobre culinária. Graças a Deus. Não aguento mais teologia. Mas tem um pouco a ver aqui. Eu queria que o senhor me explicasse para a gente sobre o que Jesus quis dizer aqui no Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ótima pergunta. E tem muitas respostas. Muitas respostas. Primeira coisa, quando se ceia, se tem o quê? Jesus não vai entrar, dar um oi, ver se está tudo bem e voltar. Quando Jesus que senta e cearei com ele e ele comigo, nós vamos ter parte um no outro. Jesus fala, quando ele vai entrar à porta e vai ceiar, ele está falando, eu vou ter parte com ele e ele comigo. Nós não vamos ser apenas duas pessoas que divergem de pensamento, que vai ter separação de pensamento, mas vamos estar ali suportando. Não, no momento que o Senhor fala que vai cear conosco, Ele vai falar assim, eu terei parte com você e você terá parte comigo e seremos unidos, teremos comunhão, e essa comunhão quer dizer, onde o Senhor está, você vai estar com Ele. Comer junto, porque se fala que crente come muito. Não é que crente come muito, mas crente gosta de praticar algo muito bom, que é sentar e comer. Quando alguém chega na tua casa, você chama a pessoa para comer, você está dando liberdade para a pessoa participar daquilo que você participa. Então, comunhão é o que o Senhor quer. Eu cearei com Ele e Ele comigo. Seremos um. E onde eu estiver, Ele vai estar comigo. Olha só. Vamos lá voltar aqui. Volta a fita. Esse versículo era de quê? Um pecador. Jesus bate a porta do coração. Não é isso? Abre que Ele quer ceiar contigo. Mas essa palavra é para a igreja. Eu vou ter que falar sobre o nosso evangelismo que está errado. Meu Deus, eu não quero. Nós evangelizamos errado. Nós oferecemos um produto que nós não acreditamos. Antigamente a pergunta era, o povo chegava e perguntava. Antigamente o povo chegava e perguntava, o que você tem? Eu quero. Hoje nós perguntamos, você quer aceitar? Tem que mudar. O povo tem que olhar e ver algo que eles desejam viver. Porque dentro do coração de cada ser humano existe uma semente do eterno. E essa semente do eterno, quando ela é ativada pelo reino, desperta o desejo de participar do reino. Se ganha a pessoa com a manifestação do reino, não oferecendo um produto que nós não acreditamos. Oi. É uma pergunta meio sem graça, mas eu tenho bastante dúvida nisso. Na Bíblia se fala muito sobre submissão da mulher e coisa assim. E tem uma igreja que a minha bisavó frequenta, e uma vez eu fui lá e o homem disse que a mulher não podia ser pastora porque era função do homem. Qual o posicionamento da igreja sobre isso e sobre o feminismo, o empoderamento da mulher e essas coisas assim?
Mulher não pode ser pastora. Eu tô com isso engatado na minha garganta até hoje. Eu peço oração dos irmãos. Tô brincando, calma. Não, queridos. Te recomendo vir amanhã. Amanhã, a pastora Hillary vai estar pregando sobre mulher. E você vai entender muita coisa. Você vai entender muita coisa do que nós chamamos, porque é bíblico, o que Deus está fazendo. Vou só te falar uma coisa. Quando eu falo no Novo Testamento sobre mulheres serem submissas aos seus maridos, isso não era uma novidade. As mulheres, desde a queda, foram forçadas a se submeter aos seus maridos e qualquer homem que estava ali. Então, o problema é que a igreja olha para aquela passagem e porque a igreja é dominada por homens masculinos, eles querem ler as coisas na versão deles, do jeito que eles querem as coisas. Então, vai gritando que a Bíblia diz para a mulher se submeter, mas eles não olham que antes disso, a coisa que era novidade, que era a coisa que deve estar gritante naqueles versículos, é que Jesus falou para os homens amar suas esposas como Cristo ama a igreja. Os maridos amam suas esposas como amam a si mesmo. Porque isso não era realidade. Isso era totalmente fora do contexto da cultura, aquilo que eles viviam. Então, a gente vai vendo aí, os homens querem que a mulher se submete. Mas a coisa toda é que se os homens, maridos, amam suas esposas como Cristo ama a igreja, como ama a si mesmo, as mulheres naturalmente vão se submeter a eles, porque eles estão se submetendo porque estão sendo amados. Porque não é uma coisa forçada como anteriormente. É isso que Jesus estava querendo dizer. Homens, amem suas esposas como a si mesmo. Amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Porque quando você sente Cristo te amando, você não tem desejo de se submeter a Ele. Isso não se vira uma coisa que queima seu coração, que você quer agradar a Ele, que você quer fazer para Ele assim, o melhor, que você quer submeter, você quer obedecer a Ele. Não é isso que acontece? Quando você sente o amor de Deus e Ele vem sobre ti daquela forma, é assim que é para ser entre homens e mulheres, entre um casamento em particular. Aquela submissão vem através desse amor que foi derramado sobre ela.